dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom Tudo. dia. E aí, como é que estão as coisas? Tranquilo? Nossa, Comendo, dormindo e rolando. hã? Comendo, dormindo e rolando. Pior, viu? Pior. Isso aqui é o pior. Queridos, nós estávamos falando sobre a Revolução Francesa, era? Na aula passada, quinta-feira passada, Sim. né? Isso. É isso, a gente tinha começado a falar sobre a Revolução Francesa. Então, Ô, professor, tá pedindo aqui pra você habilitar o vídeo. tá. E aqui, peraí. Aqui. Não. Hum. Não tô dando conta, não. Aqui. Achei. É eu. E aí? Pois é. Então, nós estávamos falando de Revolução Francesa, né? E nós já vimos o seguinte, a Revolução Francesa, ela, de que ano até que ano? 1789 a 1799, né? Nós tivemos 10 anos de Revolução Francesa. Então, esse é um assunto importante, é um assunto muito pedido, sempre cai nos vestibulares, sempre cai no Enem, porque a Revolução Francesa ela não foi um assunto, não foi um momento que ficou restrito à França, né? A Revolução Francesa ela vai ser inspirada num conjunto de ideias, que são as chamadas ideias iluministas, né? E essas ideias iluministas, elas serviram de inspiração para vários movimentos, né? Por exemplo, quando a gente estuda história do Brasil, quando a gente fala aqui no Brasil do século XVIII, nós estudamos o acontecimento dos chamados movimentos emancipacionistas, né? O que eram movimentos emancipacionistas? Eram movimentos que já defendiam a nossa independência, né? Você vê, emancipacionistas, né? Emancipacionistas tinham como principal objetivo a independência. E essa independência, ela se inspirava nas ideias iluministas, né? As ideias iluministas, que são ideias que defendiam o fim do absolutismo, que defendiam o fim do mercantilismo, que defendiam o fim dos privilégios que eram concedidos ao clero e à nobreza. Então, nós vamos ver que a Revolução Francesa ela serviu de inspiração para vários movimentos, né? Por exemplo, você fala da independência norte-americana, né, que aconteceu também no século XVIII. Bom, a Revolução Francesa durou 10 anos. Aí nós já havíamos começado a falar o seguinte, que o fato histórico que marca o início da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha. E já comentei com vocês várias vezes, né, que a Bastilha, o que era a Bastilha? A Bastilha era uma cadeia famosa, uma cadeia para onde eram levados os presos políticos, né?
e era o grande símbolo do absolutismo, grande símbolo do absolutismo. Tanto que nós já comentamos o seguinte, que quando acontece a Revolução Francesa, a Bastilha ela estava vazia, não tinha ninguém, né? E mesmo assim eles invadiram e colocaram fogo, destruíram essa cadeia. Por quê? Porque a Bastilha era o grande símbolo do absolutismo, grande símbolo do absolutismo, né? Então havia necessidade de acabar com aquele símbolo. Geralmente eu faço uma comparação com o Muro de Berlim, né? Geralmente a gente fala do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, que era o quê? O Muro de Berlim era aquela divisão da Alemanha, né? Aquela divisão da Alemanha. Mas quando eles derrubaram o Muro de Berlim, já havia as pessoas já estavam passando de um lado para o outro, já não estavam respeitando aquilo ali. Mas por que derrubaram o muro? Derrubaram o muro que dividia, porque esse muro era um símbolo de uma divisão da Alemanha, era um símbolo socialista, né? Porque quem havia construído o muro tinha sido o lado socialista, né? Então eles queriam derrubar, dizendo que tinham derrubado, tinha acabado com o socialismo na Alemanha. Bom, então a Revolução Francesa, foi uma revolução feita pela burguesia, feita assim, liderada pela burguesia, inspirada nas ideias iluministas e teve início com a queda da Bastilha. Bom, quando a gente estuda a Revolução Francesa, a gente divide a Revolução Francesa em três fases, né? Então a gente estuda a Revolução Francesa dividindo ela em três fases. Então nós temos, primeira fase da Revolução Francesa. Primeira fase da Revolução Francesa, você chama de fase da Assembleia. Então, a primeira fase da Revolução Francesa é a fase da Assembleia, fase liderada pelos girondinos, fase liderada pelos girondinos. Então, quem eram os girondinos? Era a alta burguesia. Quando você fala que a primeira fase foi liderada pelos girondinos, você já constata o seguinte: se era a alta burguesia, eu te pergunto, você acha que a alta burguesia queria promover grandes mudanças? Não. Então, na primeira fase, não aconteceram mudanças radicais, certo? Então, na primeira fase aconteceu o seguinte: foi aprovada uma Constituição para a França. À medida em que foi aprovada uma Constituição, isso representou o fim do absolutismo. Então, na primeira fase da Revolução Francesa, que a gente chama de fase da Assembleia, nós tivemos a aprovação de uma Constituição. A aprovação dessa Constituição representou o fim do absolutismo. Então, na primeira fase da Revolução Francesa, a monarquia ainda foi mantida, a monarquia ainda vai existir, mas já acabou o absolutismo. Acaba o absolutismo na primeira fase, que é a fase da Assembleia, né? A partir do momento que foi aprovada uma Constituição, acaba o absolutismo, acabaram os privilégios concedidos ao clero, houve o confisco dos bens da igreja, acabaram os privilégios da nobreza, né? Então confiscaram os bens da igreja, acabaram os privilégios da nobreza. Tivemos também, na primeira fase, a aprovação dos direitos do homem e do cidadão, né? Bom, na medida em que estava acontecendo essa revolução na França, os outros países eles começaram a se preocupar porque era uma revolução baseada nas ideias iluministas e as ideias iluministas condenavam o absolutismo. E o absolutismo ele predominava nos vários países da Europa. Então começou a haver uma forte pressão externa contra a Revolução Francesa. Além, lógico, uma reação da própria nobreza. Bom, diante dessas mudanças, quem que era o rei na França? O rei da França era o Luís XVI. O Luís XVI foi aceitando as mudanças, mas quando ele viu que iria ficar sem nenhum tipo de poder, porque havia acabado o absolutismo, ele resolveu tentar fugir. Então, Luís XVI tentou fugir.
Luís XVI tentou fugir, certo? Foi preso, e a prisão do Luís XVI provocou uma radicalização do movimento. Então, o movimento se torna mais radical, dando início à segunda fase. Segunda fase. Então, primeira fase, liderada pelos girondinos. Segunda fase. Olha como é que chama a segunda fase. Fase da convenção, também conhecida como fase popular ou do terror, né? Então, segunda fase, ela é a fase da convenção, também conhecida como fase popular ou do terror, que é uma contradição. Você pensa o seguinte: foi uma fase onde aconteceram grandes conquistas populares, né? Grandes conquistas populares, e ao mesmo tempo, milhares de pessoas foram o quê? Qual que era o método de execução? Milhares de pessoas foram guilhotinadas. Milhares de pessoas foram guilhotinadas. Então, é uma fase marcada por uma grande contradição. Por exemplo, na primeira fase, o tipo de voto, ele era um voto censitário. Na segunda fase, o voto já vai ser masculino universal. Na segunda fase, nós tivemos a abolição da escravidão nas colônias francesas, nós tivemos o tabelamento de preços e produtos básicos, né, para a população, mas também tivemos o quê? A execução de milhares de pessoas pela guilhotina. Na segunda fase, a liderança coube aos jacobinos. Então, lembra, primeira fase da Assembleia, liderada pelos girondinos. Segunda fase, liderada pelos jacobinos, né, fase da convenção. Nessa segunda fase, ela vai ser extremamente radical, vão acontecer mudanças radicais. Por exemplo, na segunda fase vai acontecer a execução da família real. Toda a família real foi executada, e então Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta foram guilhotinados, né? O menino, que era o filho deles, que seria Luís XVII, foi preso, tinha 12 anos, e acabou morrendo na cadeia. Nessa segunda fase, nós tivemos, então, se o rei foi executado, isso significa que na segunda fase já vai acabar o quê? Na primeira acabou o absolutismo. Na segunda vai acabar a monarquia. Então, lembre-se, na segunda fase da Revolução Francesa, acaba a monarquia. Então, tivemos a execução do rei e a implantação de um governo republicano. Governo republicano sob a liderança de Marat, Danton, Robespierre, né? Então, se implanta uma república, acaba a monarquia na França. Bom, nessa segunda fase também, nós vamos ter a radicalização, nós vamos ter milhares de pessoas sendo executadas, sendo guilhotinadas, né? Bom, eles ficaram no poder, e o Robespierre começou a querer mandar com plenos poderes. Essa tentativa dele de ter plenos poderes provocou uma reação dos jacobinos contra ele, e o próprio Robespierre acabou sendo também executado. Quando foi em 1794, vai haver uma contra-revolução, vai haver uma retomada do poder por parte dos girondinos, que a gente chama de golpe de 9 Thermidor. Então, aconteceu o golpe de 9 Thermidor, que foi uma retomada do poder por parte dos girondinos. Então, presta atenção. Primeiro começou com os girondinos liderando a primeira fase. Beleza. Os girondinos perdem o poder para os jacobinos, que governaram uma fase bem rápida, bem curta, né? Devido aos atritos entre eles próprios e tal. Então, foi um período curto de governo. Jacobinos. Os jacobinos, eles perdem o poder para os girondinos. Então, primeiro, girondinos, segundo, jacobinos. Quando foi em 1794, através do golpe de 9 Thermidor, os girondinos retomam o poder.
eles retomaram o poder, dando início à terceira fase da Revolução Francesa. Terceira fase da Revolução Francesa é conhecida como fase do Diretório. Terceira fase, fase do Diretório. Recapitulando. Primeira fase da Assembleia. Segunda fase da Convenção. Terceira fase do Diretório. Né? Na terceira fase, que é a fase do Diretório, os girondinos vão estar no poder e eles vão entregar o poder para um diretório, para uma diretoria. Por isso que se chama diretório, né? Para uma diretoria. Essa diretoria, ela vai ser exercida por 5 pessoas. Então, 5 pessoas vão dividir o poder executivo. Lógico que você, pelo mínimo conhecimento que você tem, você sabe que não vai dar certo, né? Imagine o poder sendo exercido ao mesmo tempo por 5 pessoas. Então, não vai ter a mínima condição. Ou eles entregam o poder para essa diretoria, né? E eles vão governar. Então, foi um período de grande instabilidade política, grande instabilidade econômica. Vão acontecer várias rebeliões, e eles não vão conseguir segurar o poder. Além disso, aumentava mais ainda as reações externas contra a Revolução Francesa. Nesse momento, na terceira fase, começa a se destacar um jovem militar, um jovem oficial, que aos 21 anos acabou sendo condecorado, acabou se tornando um general. Quem que vai ser esse jovem? Foi Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, logo de início, se revelou um grande estrategista e ele, então, vai conseguir liderar a França para que a França não fosse invadida, né? E essa popularidade dele, esse poder dele junto ao exército, levou a que a burguesia, ou seja, os girondinos, diante do clima de instabilidade política, resolvessem se aliar com o exército. Quando foi em 1799, nós vamos ter o fim da Revolução Francesa. O fim da Revolução Francesa acontece em 1799, através do quê? Através do golpe de 18 Brumário. Então, quando foi em 1799, aconteceu o golpe de 18 Brumário. O que foi o golpe de 18 Brumário? O golpe de 18 Brumário foi o seguinte: foi quando, através de uma aliança entre os girondinos, ou seja, a alta burguesia e o exército, eles promoveram a ascensão política, de Napoleão Bonaparte. Então, em 1799, acontece a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte chegou ao poder, certo, através do golpe de 18 Brumário. Só que, inicialmente, Napoleão não vai governar sozinho. Então, de 1700, recapitulando, vamos recapitular. Presta atenção, Revolução Francesa, vamos lá. Revolução Francesa aconteceu de quando até quando? 1789 a 1799. Revolução Francesa durou quanto tempo? 10 anos. Revolução Francesa, ela foi uma revolução liderada pela burguesia, né? A Revolução Francesa foi uma revolução inspirada em que ideias? Nas ideias iluministas. Revolução Francesa foi uma revolução que teve início com a queda da Bastilha. Fases da Revolução. Fase da Assembleia, fase da Convenção, fase do Diretório. Ou seja, dividimos a Revolução Francesa em 3 fases, né? A primeira fase liderada pelos girondinos, segunda fase liderada pelos jacobinos, terceira fase é a retomada do poder por parte dos girondinos. Então, é isso, meninos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a era napoleônica. Então, vocês já anotem aí, vocês procurem na apostila de vocês, lerem, aprofundarem um pouco sobre a Revolução Francesa, já que é um assunto super importante
é um assunto bastante relevante para o Enem e para os vestibulares. Falou? Até mais. Até a próxima, pessoal. Valeu. Professor, a live ainda está aberta.